Olá pessoal, tudo bem? Juarez da Kicks com mais um vídeo aqui para vocês. Atrasei um pouquinho no lançamento do segundo vídeo do CH32V, mas as coisas aí estão de volta ao normal e nós vamos agora com o nosso vídeo número 2. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, primeiro num nível mais amigável, tá? Isso muito próximo do Arduino. E depois, daqui a algumas aulas, eu volto com vocês ali para a gente entender um pouco mais do datasheet, entender um pouquinho mais aí do componente em geral, né? E também voltar aí com conceitos mais baixos ali de linguagem C, né? Para quem está acostumado a trabalhar com C++ e às vezes não viu muita coisa de C, nós também vamos trabalhar em cima desse carinha, tá? Então, a primeira coisa aqui, você vê, né? Eu vou até apontar aqui no meu diagrama. Vocês percebem que nós temos um desenho aqui da nossa plaquinha, e eu já vou mostrar para vocês aqui ao vivo, né? Nossa plaquinha, quando a gente for pressionar o botão ali, acender um LEDzinho, o que que acontece? Então a aula de hoje é para ser bem básica, é uma continuação da primeira aula, após a gente ter instalado lá o Platform IO no VS Code. Então se você não viu essa aula, dá uma olhada aí no nosso canal e já visualiza nessa primeira aula primeiro, antes da gente começar aqui, tá certo? Vamos lá, se você já viu a primeira aula, a gente já segue daqui em diante. Então, primeira coisa, você percebe que nós temos uma linha de pinos aqui, né, que vai de PD0 até PD7, tá? Eu não vou entrar muito a fundo em cada um deles. Mas uma coisa interessante é que, para a gravação desse microcontrolador, nós vamos utilizar apenas um pino, tá? E o gravador, nós vamos utilizar um gravador chamado Linke, tá? É da própria ali, você pode comprar inclusive na loja da WCH. Eu vou deixar aí um link para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada depois ali, dá para comprar no AliExpress, no Mercado Livre, etc, né? Então vocês que decidem aí. Mas é muito fácil, vocês vão ver que o gravadorzinho é muito barato para começar, você pode comprar aí por, sei lá, 20, 30 reais no máximo. E você pluga um fio apenas no PD1, né? Claro, você vai ter que ter um GND, ó, tá aqui embaixo até, ó. GND, VCC e tem até um PD1 de volta aqui nessa plaquinha, tá? Essa plaquinha, inclusive, está disponível para compra também na internet, muito fácil de achar ela, tá? Você encontra outras versões? Encontra, tanto faz, né? Essa plaquinha que eu tenho aqui, até desenhei ela para que vocês pudessem visualizar aqui nas nossas aulas. Então, a primeira coisa, esse pino PD1 que está aqui é o mesmo que está aqui embaixo, tá? Então, é o mesma ligação, mesmo tudo. Nós vamos utilizar ele para gravação, certo? Então, por isso que eu utilizei aqui o PD0 para o LED, certo? Então, o nosso anodo aqui eu liguei com o resistor e vai no PD0, e aí liga para o GND, por nossa saída aqui do LED, tá? O GND. Nós vamos aqui com o botão também, tá? Então, referenciando aqui o botão no pino PD2, nós vamos utilizar para a aula de hoje. GND para o outro lado, e para não ficar flutuando o nosso pino ali também, eu coloquei um pull-up, né? E vamos mudar o valor desse resistor aqui, ó. Um pull-up aqui de 10K, por exemplo. Ok, tá? Então, um pull-up aqui de 10K e um resistor de 470 ohms para o nosso LED. Então a gente vai estar ligando no 3V3, então essa placa aqui ela tem um VDD, tá? Dois VDDs aqui na nossa plaquinha, que são 3 volts, e nós temos aqui também na nossa plaquinha um 5 volts. Tá? Lembrando que o microcontrolador ele opera com 3 volts, tá? Por isso que nós temos aqui um VDD de 3 volts, certo? Então, primeira coisa muito simples, bem tranquila. Mais um último detalhe dessa plaquinha é que você pode ligar inclusive a alimentação pelo USB, mas ele não grava por aqui, tá? É só para você alimentar mesmo. Outra coisa interessante que é essa chavezinha aqui que nós temos do lado, tá? Nessa plaquinha minha no caso, ela serve para você desligar essa alimentação aqui e alimentar direto pelo gravador. No meu caso aqui, nas aulas, você vai perceber que eu alimentei direto pelo gravador, tá? Vamos lá para o nosso código, tá? Para a gente não ficar muito aí
enrolando nessa parte aqui nesse começo, porque a nossa intenção não é trabalhar muito hoje com hardware, é mais mostrar aí pra gente, pra vocês, né, como é fácil trabalhar com um pisca-LED ali, com um botão, tanto quanto um Arduino, tá? O pessoal vai direto já para Arduino, sabe? Então tem outras saídas hoje e você pode brincar com outros microcontroladores, desbravar microcontroladores mais em conta, inclusive, menores e que pode ser utilizado aí no seu projeto, tá? Então vamos lá, eu vou para o VS Code aqui agora. Nós temos aqui a nossa tela do VS Code, muito tranquilo, muito simples. Nós tínhamos criado o main, tá? Deixa eu apagar tudo aqui. E nós tínhamos deixado ela em branco, certo? Tudo em branco aqui, tudo certinho. Nós vamos usar agora aqui um código em cima do main, tá? Para a gente começar a nossa aula. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nós vamos utilizar um código que é um pouquinho aí alto nível, tal qual o Arduino. Então a gente vai puxar uma biblioteca, e a biblioteca que eu talvez até tenha comentado no vídeo anterior, que é a fun.h, certo? Que é uma biblioteca aí desenvolvida pela comunidade, né? Inclusive, se não me engano, pelo MIT tem alguma coisa ali, e nós vamos utilizá-la, tá? Então você vai perceber que tem algumas coisas interessantes aí para trabalhar tanto com C++ como com C. Vamos começar aqui, então, para começar utilizando a biblioteca FAN, né, que é desenvolvida aí, se não me engano, pelo MIT e tem alguma coisa da comunidade também. Então você vai perceber que é muito parecido com a parte aí que a gente trabalha com Arduino, tá? Então, definições de pinos, inclusão de bibliotecas. Então, a gente vai utilizar essa biblioteca aqui, e você que já está acostumado a trabalhar com o Platform.io no VS Code, você sabe que ele tem essa função muito boa de completar, né? Então, include, dá um Enter, vamos lá, já foi inteiro. Você digita aqui aspas, né? E vou digitar ch32v003 fan, dá um Enter. Pronto, já incluí a nossa biblioteca aqui. Segunda coisa, a gente já vai começar a definir os pinos assim como no Arduino, tá? Então eu vou aqui, por exemplo, já vou começar definindo pinos no define. Lá, tá aqui já de volta. Vamos dar o nome de LED. LED. E nós utilizamos o LED, vocês lembram que a gente utilizou no PD0, né? PD0. Pronto. Vamos definir aqui também agora botão. No PD2, né? A gente utilizou. Ok. Primeira coisa, então nós incluímos a biblioteca, né? Nós definimos o nosso LED, definimos o nosso botão, e agora a gente vai começar algo muito parecido com o que a gente faz lá no Arduino, tá? Que é ter um setup, só que aqui nós vamos chamar um pouco diferente, e nós vamos ter o nosso main também, né? Nossa interrupção que vai infinitamente ali rodando. Então aqui a gente chama de int. Opa, int. E vamos colocar aqui main void. Em outras aulas eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui sobre isso também, tá? A gente vai abrir chaves aqui. Então essa é a primeira parte. Essa primeira parte aqui, que fica dentro do main, ele vai acontecer muitas coisas que a gente fazia no Arduino, que seria o setup, tá? E dentro do nosso main, nós teremos algo aqui como um while, tá? Uma condição. Vou deixar aqui que é sempre verdadeira, tá? E dá aqui um comentário, não vou utilizar aqui. E vou formatar meu documento. Olha só, botão direito, formatar documento, tá? Então, o que acontece? O que a gente colocar aqui, fora do while one, é como se fosse o nosso setup, tá? Então, primeira coisa, nós temos uma inicialização aqui que a gente precisa fazer antes de começar a trabalhar com o loop infinito, certo? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, e depois, claro, eu vou explicar com mais detalhes para vocês, mas fiquem tranquilos, nós vamos ter uma chamada para iniciar o sistema aqui com a nossa biblioteca.
Então, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, a gente vai ter um system init, ponto e vírgula, tá? Então, primeira coisa, ele inicializa o sistema. Então, sempre em todos os códigos que vocês forem fazer aqui com o nosso CH32V003FAN, vocês vão ter que inicializar o sistema, tá? A segunda coisa, que aqui já vem um pouquinho mais de programação um pouco diferente, né, do C++, né, para inicializar, nós precisamos inicializar nossos pinos. E, geralmente, a gente fazia uma coisa mais simples no Arduino, né? Por exemplo, o GPIO, Pmode lá, né? E aí a gente configurava como entrada, como saída e acabou, né? Mas nesse, a gente precisa habilitar o clock do nosso microcontrolador, tá? Então, a gente começa aqui com RCC, aí nós temos uma setinha aqui. Aí a gente vai procurar aqui o ABP2P, ABP2P, isso aqui, ó, esse carinha aqui. Explicarei com calma em outro momento, tá? Mas por enquanto saibam que tem que ter esse cara aqui para inicializar, tá? Igual, né, um ou aqui. Aí vamos colocar RCC underline APB2 e nós vamos colocar esse cara aqui que é o GPIO-D, porque nós estamos utilizando aqui em cima o PD0 e o PD2, certo? Então saiba por enquanto, eu vou deixar comentado aqui, tá? Muito simples, que ele habilita o clock para o port D. O port D, né? Que são aqueles pinos PD0 até PD7 ali que a gente tem, certo? Então, isso aqui é um pouquinho diferente do que você tinha do Arduino, tá? Mas é só habilitar esse cara aqui e mandar bala agora no código, tá? Então, o próximo passo agora é a gente inicializar o nosso botão e o nosso LED como entrada e como saída, tá? Se você lembra lá no Arduino, a gente tinha lá o Pmode e o Digital Write para escrever também, né? Aqui nós vamos ter simplesmente alguma coisa muito parecida, tá? Então aqui, em vez de ter o Pmode ou Digital Write, a gente vai ter um fun, tá? Agora a gente vem aqui em Pmode. Legal? Não mudou muita coisa, né? É só a visualização mesmo. Então, Pump Mode. A gente vem aqui em LED. A gente vem em vírgula. GPIO. E nós vamos colocar aqui. Vamos achar underline. Speed 50 MHz. A gente vai trabalhar aqui com ele rápido. Vamos colocar aqui. Eu vou explicar em outro vídeo super tranquilo isso aqui para vocês também, tá? Por enquanto, vamos ver aqui como é que a gente vai colocando ele. E primeira coisa, né? Depois que a gente colocou ele, ó, LED com velocidade de 50 MHz, a gente tem que colocar ele uma saída, né? Então vamos ver aqui. Vai vendo o que tem aqui de opções, tá? Isso aqui é muito legal, ó. GPIO, a gente vai procurar um CNF, ó. Apareceu opções aqui agora que a gente tem para usar. A gente vai utilizar saída pull-up. Beleza. Ok. Agora a gente precisa inicializar o nosso LED, o nosso botão também. Tá? Então a gente vai aqui. Pin mode. Daí a gente vem aqui, botão, a gente deu o nome. Botão vírgula. A gente tem que colocar aí como agora GPIO underline CNF input PUPD. Beleza?
Então, inicializamos como o LED como saída, o botão como entrada, tá? E agora nós precisamos indicar aqui como é que a gente vai inicializar o nosso botão também, se ele vai inicializar como pull-up ou pull-down, né? Então, aqui a gente vai agora muito parecido também com o Arduino, só que é fan, aí digital, lá, o right está aqui, fan digital right, aí nós vamos colocar aqui o botão, vírgula, fan height, né? Para pull-up. Assusta um pouquinho, talvez você vê aqui, talvez, né? Você que não é acostumado, mas você vai perceber depois com as aulas, e eu vou explicar depois com mais tempo, tá? Essa aula aqui, ela já está ficando um pouquinho longa, né? Eu vou fazer logo a operação aqui com o botão, só para vocês aí acompanharem mais tranquilos, tá? Mas eu vou explicar em outro momento tudo isso aqui para vocês, tá? Agora vamos fazer uma coisa muito simples, tá? Só para a gente poder visualizar quando pressionar o botão acender o LED, algo muito simples assim, né? Então a gente vai jogar aqui uma lógica if fan digital read, né? Vamos colocar aqui botão, né? O nosso botão aqui. E aí a gente vai colocar igual se a gente coloca como fan low, né? Quando pressiona o botão, porque o botão está errado, fan low. Ok. E agora, fechamos parênteses, abrimos colchetes aqui. Agora nós vamos fazer aqui uma lógica com o nosso... opa, acho que tem um parênteses a mais aqui, né? A gente só fechar aqui, ó. Beleza, agora parece que tá certo. Ok, agora a gente vai, ó. Se o botão tiver pressionado, nós vamos acender o nosso LED. Você já aprendeu como é que faz aqui para escrever num pino, né? Fan digital right. Aí nós vemos aqui LED, vírgula, fan, underline, high. Tá? Então, se o nosso pino, se o nosso botão, né, vamos formatar aqui bonitinho para ficar melhor. Se o nosso botão for pressionado, nós acendemos o LED, tá? Se não, vamos aqui então fazer um else. Else, abrimos um else aqui. Se não, nós fazemos ao contrário, ok? Vamos formatar o nosso documento. Isso daqui vai para low, né? Underline low. Ok. Então, muito tranquilo. Nós configuramos aqui os nossos pinos, tá? Habilitamos o clock aqui do nosso sistema. Inicializamos sistemas, habilitamos o clock do port D. Configuramos o LED para 50 MHz e para a saída, né? Nós jogamos o botão aqui como entrada, pull up, pull down. Nós jogamos aqui para pull up e nós utilizamos aqui uma lógica dentro do while one, né, que vai executar para sempre. Se o botão for pressionado, né, se o botão for para zero, porque ele está em pull up, ele acende o nosso LED. Se não, ele apaga o nosso LED. Vamos fazer o seguinte, eu vou ligar aqui a nossa câmerazinha 2. Está aqui a nossa câmera, vou mostrar para vocês aqui agora o nosso sistema trabalhandinho bonitinho, tá? Então, se você enxergar ali a plaquinha, ela é a plaquinha que a gente mostrou no desenho, então o LED está ligado nesse fio azul aqui com o PD0 e o outro do lado aqui é o botão. Então, quando eu pressiono o botão, ele acende o LED. Quando eu solto ali o botão, ele vai para zero e, no caso, apaga o nosso LED. Tá joia, pessoal? Esse é o vídeo número 2. É um vídeo que é para ser mais simples, tá? Desculpe se ficou um pouco longo, mas é para quem não tem tanto conhecimento e às vezes precisa um pouco mais de ajuda. Então, se você quiser aí já se adiantar, né, se preparar,
O próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho com entradas analógicas, tá? Então, se você estiver curioso para saber como é que faz, é muito parecido com o Arduino também, mas a gente vai tentar fazer algumas aplicações interessantes, tá? Então, a gente vai seguindo nesse fluxo, trazendo algumas coisas novas e a gente vai trazer um projeto a cada 20 vídeos mais ou menos ali, um projeto maior, tá? A gente vai fazer projetos menores durante o curso, mas a cada 20 vídeos a gente vai ter um projeto muito legal. E eu já vou dar um spoiler, tá? Eu vou trazer uma central RFID com tags RFID com controle de acesso completinha no final de 20 vídeos, tá? Então continue acompanhando, a gente vai ter que verificar o básico. Eu vou abrir uma playlist à parte ali com linguagem C também para reforçar um pouquinho. E se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, comente aí embaixo, tá? É muito importante para nós e a gente consegue aí seguir postando vídeos, tentar postar vídeos semanalmente aí para vocês. Tá joia, pessoal? Não deixe de inscrever. Um abraço e até a próxima.